Bom dia! Seja bem-vindo a mais um devocional Manhãs com Jesus. Nesta quinta-feira que passou, eu trouxe em nossa live uma ilustração que sempre falou muito comigo, principalmente em meus momentos de dificuldade, de lágrimas, de lutas e de oração. É a ilustração a respeito de um homem que se encontrava em seu barco sobre as águas tranquilas. Estava tão tranquilo que ele chegou a adormecer. Porém, o barco se guiou e em seu caminho encontrou-se um momento de águas turbulentas. E o barco então começou violentamente a ser lançado de um lado para o outro e ao mesmo tempo, numa corredeira gigante, aumentou a sua velocidade. O homem, assustado, acordou e ao ver aonde se encontrava, ao longe, avistou uma pedra. E ele viu que o barco com violência iria bater e talvez ele não iria resistir. Então ele começou a orar: Deus, tira essa pedra do caminho. Deus, tira essa pedra do caminho. Irmãos, para Deus não há impossível. A Bíblia nos diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda e dissermos ao monte, lança-te ao meio do mar, assim o fará. Mas em seu coração uma outra palavra subiu, dizendo a ele: clame a Deus para que se aumente as águas. E ele começou a orar a Deus: Senhor, aumenta as águas, Senhor, aumente as águas, Senhor, aumente as águas. Então as águas se aumentaram, ele passou por sobre a rocha e continuou seu caminho ileso, sem ter acidentado, sem ter chocado de frente com a rocha. Quando eu li esse texto me dizia que as águas representavam a graça de Deus, que em meio às nossas lutas e tribulações precisamos pedir a Deus que nos dê vitória, precisamos pedir a Deus que nos dê graça, que Ele aumente a graça para que possamos suportar os momentos difíceis da nossa caminhada. Então, todas as vezes que esses momentos parecem vir contra mim, eu me lembro deste momento. Mas eu me lembro também do que nos diz a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, versos 7, 8, 9 e 10. Quando Paulo então recebe as visões dadas a ele por Deus e também juntamente para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-lhe dado também um espinho na carne, segundo ele, um mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de que não se exaltasse. E ele diz assim: por causa disso 3 vezes pediram que o Senhor afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Minha graça te basta. Significa que a graça de Jesus é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos difíceis. A graça de Jesus é mais poderosa que qualquer outra dificuldade. Podemos sempre confiar na graça de Deus. No verso 9, Paulo explica que podemos ficar mais fortes em Deus quando estamos fracos, porque descobrimos que a graça de Deus nos basta. Paulo orou 3 vezes a Deus para que retirasse o espinho, mas Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. Assim Paulo aprendeu a encontrar alegria em Deus, mesmo em seus momentos de sofrimento. Nós precisamos compreender, seja qual for a nossa luta, Deus nos protege, nos sustenta e nos consola. Ele nos fortalece e nos dá alegria, e tudo por sua graça. Jesus nunca nos abandona. O que a palavra nos diz é: o que o Pai enviar a mim, de modo nenhum os lançarei fora. A graça de Deus não tem limites. Nós somos fracos, mas Jesus é forte. Quando todas as outras coisas em que colocamos a nossa confiança falham, Jesus nunca falha. Ele é o único a quem podemos recorrer
e sempre em quem podemos confiar. A graça de Deus se manifesta mesmo em meio às dificuldades. Quando Paulo recebeu essa mensagem, Paulo estava em grande sofrimento. Ele orou fervorosamente a Deus para ser livrado deste tormento, mas Deus não livrou. Por quê? Deus não é Deus de amor? Sim, Deus é Deus de amor. Deus nos ama e quer o nosso bem. Mas o espinho na carne vinha a Paulo como um mensageiro de Satanás que os profetizava. Deus permitiu que tal situação continuasse. Paulo aprendeu uma lição muito valiosa. A verdadeira força não vem de nós, e sim daquele que nos sustenta, daquele que sustenta todas as coisas por sua palavra de poder. O espinho na carne não destruiu o ministério de Paulo, porque o sucesso do seu trabalho não dependia da força dele, mas do Senhor que o chamou com santa vocação para o ministério. Assim, Paulo aprendeu que em Jesus até o sofrimento pode ser usado para o nosso bem. Sua dor o aproximava de Jesus e o ajudou a confiar mais e mais na graça de Deus. Paulo encontrou alegria em Deus, apesar de todas as circunstâncias difíceis que sofreu ao longo de sua vida. Diz Paulo que chegou um momento até mesmo desesperar da vida. Entretanto, ele aprendeu que a graça de Deus o bastava. O exemplo de Paulo não significa que Deus quer que nós sofremos, nem que Ele vai nos livrar do sofrimento. O sofrimento, ele acontece a todos nós, mas Deus pode mudar a situação, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus e foram chamados segundo os seus santos propósitos. Sabemos que Deus age em todas e quaisquer circunstâncias para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com aquilo que Ele, já desde a eternidade, havia determinado. Nos tempos difíceis, podemos confiar que Deus vai fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Quer isso seja retirar o sofrimento ou usar o sofrimento para o nosso ensino. Temos todo o direito de pedir a Deus que Ele nos livre, mas também podemos aproveitar cada circunstância desta vida para nos aproximarmos mais e mais de Sua santa presença. Para o crente, todo sofrimento é temporário, mas a graça de Deus é para toda a eternidade. Que Deus te abençoe, você possa se alegrar em Deus. Como falei em outras oportunidades, eu não sei o que você está passando e nem tampouco sei quais são as suas orações, mas uma coisa eu tenho certeza: a graça de Deus, ela nos basta. Que assim opere o Senhor na tua vida e que você aprenda, em qualquer circunstância, louvar e bendizer o nome do Senhor, porque tudo quanto nesta vida passamos é temporário, é uma peregrinação a caminho para onde estamos indo.